No final do ano passado, antes de chegar aqui na igreja, dobrando a esquina de casa, eu falando com o Senhor, né? E fiz um pedido ao Senhor naquela noite. E ao chegar aqui na igreja, no meio da pregação, quem estava pregando foi o esposo de Camila. O pastor Marcos estava pregando naquela noite. E ele não me conhece, né? Ele não me conhecia. E ele falou naquela noite comigo, né, que aquele pedido que eu tinha feito ao sair de casa, o Senhor ia realizar. E o Senhor estava fazendo naquela noite. E o pedido que eu tinha feito naquela noite, quando eu saí de casa, eu estava vindo com o Anderson para a igreja, e nem ele sabia que eu estava falando sozinha com Deus, em mente e em espírito. E eu falava com o Senhor, falou assim: ó Senhor, tantos anos que eu fazia visita aos ginecologistas, e o ginecologista sempre me disse que eu era infértil, que eu não ia poder gerar, porque eu tinha síndrome do ovário policístico. E a minha síndrome, mesmo que eu menstruasse, mas eu não ovulava. Então, era muito difícil eu engravidar. Então, eu passei a minha vida toda pedindo ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, eu quero engravidar de qualquer jeito. E eu falava em casa todo santo dia, eu falava assim: mãe, eu vou engravidar de qualquer jeito, eu não sei como vai ser, mas eu vou engravidar. Nem que eu faça uma fertilização, nem que eu adote uma criança, mas eu vou ser mãe. Que o desejo do meu coração era ser mãe. E no projeto de vida eu saí falando com o Senhor naquela noite. Eu falei assim: Senhor, como na oração de Ana era infértil, e eu peço ao Senhor essa noite que visitasse meu útero para eu poder gerar filhos. E naquele dia, o Senhor me respondeu. E além disso, dentro do próprio projeto, a pastora, ela orou por mim também. Num outro dia do projeto, eu não lembro qual foi o elo. Mas ela me colocou em cima desse altar, onde o Senhor tinha autorizado ela a fazer isso. Ela pôs a mão na minha barriga e ela fez também essa oração. E ela não sabia nem desse meu pedido também no coração que eu tinha feito. Né? Nem eu a tinha revelado a ela. E naquela noite também ela orou por mim aqui com as irmãs, né, com as obreiras, e ela fez essa oração. E por milagre do Senhor, minha filha está aí hoje com 4 meses de vida, saudável. Foi uma batalha, né? Foram 9 meses, o diabo sempre colocando na minha mente que minha filha não ia nascer, que eu ia ter aborto. Eu chorava todas as noites, mas eu cria na promessa do Senhor. E eu pedia toda a gestação, que ainda minha sogra ficava brigando comigo, né? Que eu falava assim: não, mas eu vou ter, e eu quero ter o meu filho, eu quero ter a minha filha de parto natural. E ela: Kaline, deixa nas mãos de Deus. E ela brigava comigo e eu sem entender, né? E toda vez que eu não chegava no consultório, a minha pressão estava alta. Ficava em casa, o médico mandou fazer mapa, fiz mapa, feri em casa, e minha pressão em casa normal. Eu falei assim: não estou entendendo. Mas toda vez que eu chegava no consultório, minha pressão alta. Minha pressão estava alta, fazia ultrassom, todos os médicos olhavam para mim, o médico que me acompanhou até o final, e a ultrassonografista também, e falava que eu tinha um risco de pré-eclâmpsia. Eu podia ter uma eclâmpsia durante o parto ou antes do parto. E aquilo ali me angustiava. Eu falei assim: Senhor, eu vou morrer em cima da mesa do parto, eu não vou ver minha filha nascer. E aquilo ali, o diabo ia colocando na minha mente. Ou eu ia morrer, ou eu ia perder a minha filha. O tempo todo ele falava isso no meu ouvido. E eu chorava todas as noites. Falei assim: Senhor, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar, porque foi uma promessa do Senhor. Foi o Senhor que disse que ia me dar, então ela vai nascer. Eu vou ver a minha filha crescer. E eu não entendia, porque toda vez que eu chegava no consultório, e eu ainda brincava com o médico, eu falava assim: ó, doutor, eu acho que minha pressão alta deve ser o Senhor, porque eu não estou acreditando que toda vez que eu chego aqui, minha pressão está alta. E aí, com 37 semanas, ele me tinha me pedido, com 36, ele tinha me pedido uma ultrassom, porque na última ultra que ele tinha visto, a Isa não estava se desenvolvendo, né? Então, ela não estava crescendo. E ele ficou preocupado, e também a questão da minha pressão, e eu não morrer pela pré-eclâmpsia. E ele, com a preocupação, pediu mais uma ultrassom. Nessa ultrassom, a minha placenta já tinha evoluído em um mês, menos de um mês, evoluído de um grau 1 ao grau 3. Aí esse grau 3 é porque a minha placenta já estava velha e não estava conseguindo mais nutrir
o bebê no ventre. Então eu tinha que fazer logo o parto, senão eu ia perder a criança. Nisso ele me pediu uma ultrassom. Na segunda-feira eu fiz. E ele ficou preocupado. Na quinta-feira, quando eu retornei a ele, ele falou assim: não, você vai fazer o seu parto hoje. Eu vim para casa chorando, que foi de manhã a consulta. Vim chorando aos prantos, e chorava, fazia comida e chorando. E eu falei assim: Senhor, está na mão do Senhor. Se o Senhor me disse que ela vai nascer, ela vai nascer. Vim toda preocupada. Fui para o meu parto à noite, junto com a pastora. Ela me acompanhou no parto. E eu cheguei lá dentro do consultório, tentando ficar calma e chorando. Tentando passar que eu estava calma para minha sogra. E mesmo assim, mas eu estava nervosa e chorava o tempo todo. Quando entrei no centro cirúrgico, eu falei assim: Senhor, eu não vou ficar deixando essas coisas na minha cabeça, não. Minha pressão tem que ficar normal. Dentro do centro cirúrgico, eu já entrei louvando. Cantei, comecei a louvar. A técnica de enfermagem, quem estava lá, olhou para minha cara e a lágrima descendo, fez assim: você está nervosa? Não fique. O Senhor está contigo. A sua filha é uma promessa. E ela não me conhecia, eu nunca tinha visto aquela mulher. E durante ali, a gente esperando o médico chegar no centro cirúrgico, ela falou assim: não, eu sou evangélica. Aí ela pegou o celular, botou o louvor lá dentro do centro e a gente começou a louvar lá dentro do centro. A lágrima descendo e a gente louvando. Além de louvar, ainda ela estava evangelizando uma instrumentadora que estava na sala, que era católica, mas ela falou assim: mas eu gosto tanto dos louvores, e começou a louvar junto com a gente. E ela começou a botou os aparelhos, e eu só de olho no monitor. Falei assim: meu Deus, minha pressão, Senhor, não deixa minha pressão subir. Começou o parto, o meu parto, do início ao final, minha pressão não alterou. 12/8 o tempo todo. Minha filha nasceu tão pequenininha que ela não conseguiu se desenvolver. E pequenininha mesmo, com 34 centímetros, com 2,5 quilos. Eu falei assim: Jesus, tadinha de minha filha. Pequenininha, que o médico pegava na mão, minha sogra começou a chorar e olhava: seu Kaline é tão pequenininha. E eu chorando, e eu sem acreditar. Eu falei assim: Jesus, é isso mesmo. E a placenta estava tão dura, que o médico tirou de uma vez só e fez assim: Kaline, olha como estava a sua placenta. Não poderia mais gerar nem mais um dia, nem mais uma semana. A gente podia esperar esse parto. Ele retirando a placenta, ele ainda botou a mão ainda para poder ver se tinha mais alguma coisa. E ali ele encontrou mais um cisto. Um cisto de mais ou menos eu acho que estava de 8 a 10 centímetros dentro do ovário. No ovário esquerdo, onde Isa foi gerada. E nenhuma ultrassom durante 9 meses ele não foi visto. E o médico fez: como é que a gente não viu esse cisto no seu útero? Eu falei: eu não sei. É Deus. E ali eu entendi o porquê o Senhor estava ali. Toda vez que eu chegava no médico, minha pressão estava alta. Porque ele falava: ó, filha, não é do teu jeito. Porque eu sei que você quer um parto normal. Mas você precisa fazer um parto cesáreo. Porque se não fosse feito aquele parto cesáreo, nem o médico, nem eu ia saber que eu teria aquele cisto. E foi providência divina para o Senhor fazer a minha cesárea, porque além dele tirar a Isa com toda a saúde do mundo, ainda me tirou esse cisto, que poderia ser maligno, mas para a honra e glória do Senhor. O cisto que estava ali era benigno. E aí está a Isa hoje com 4 meses, se desenvolvendo, que na primeira vez que a gente foi ao pediatra, a médica fez assim: mãe, não se preocupe, ela nasceu tão pequenininha, não se preocupe que ela vai se desenvolver devagarzinho. Ela tem uma linha, que ela mostrou a listazinha, a curva, ela não vai entrar nessa curva verde ainda, porque ela nasceu pequenininha. Eu falei assim: tá bom, tudo bem, fui para casa. Com 1 mês depois eu retorno, Isa já estava na linha verde. E a médica falando: eu nem creio que ela nasceu com 2,5 kg, saiu do hospital com 2,1 kg e se está se desenvolvendo como uma criança normal, como uma criança que tivesse nascido no seu peso e no seu tempo normal. E está aí para a honra e glória do Senhor, o milagre mesmo do Senhor, que foi promessa. E Ele fala: creia na tua promessa. Porque naquele dia eu orei e pedi ao Senhor e Ele me respondeu. E diz: essa filha é promessa minha. E ela nasceu mesmo com todos os empecilhos, tudo aquilo que o diabo tinha dito que não ia acontecer. Mas ela está aí hoje para a honra e glória do Senhor. Amém?
Glória a Deus. E agradeço a minha oportunidade.